Eita, pronto, começou agora. É, sejam todos bem-vindos ao primeiro simpósio Potiguar de Psicologia Educacional e Crítica, Saberes, Práticas e Intervenções em Campo Institucional. Meu nome é Luque, eu sou um dos organizadores e fundadores do simpósio, juntamente com o Thiago Menezes, Carolina Porpino e Elisa Macedo. A gente teve essa ideia durante aí um processo mesmo nosso de vontade de estar compartilhando a psicologia educacional escolar aqui para o Rio Grande do Norte, onde a gente vê que há uma defasagem muito grande. Então, a gente está aqui para conversar, para debater um pouquinho com vocês sobre a psicologia educacional escolar. Então, quem se sentir à vontade de ligar as câmeras, a gente só pede para realmente o microfone estar fechado, tá certo? As dúvidas elas vão ser retiradas no final das duas apresentações que hoje a gente vai ter, com a apresentação cultural. O nosso simpósio ele não é vinculado a nenhuma disciplina do UNRN, mas a gente tem a parceria com o UNRN. Então, para quem está com a câmera ligada, né, aqui é Matheus Lima, era a Silvia, a Keila e a Adriana, que é a nossa coordenadora de psicologia, né, no UNRN. Então, um grande cheiro para vocês, e agora a gente vai dar início a realmente o nosso simpósio. Primeiro, então, eu apresento que é a nossa produção cultural, que a gente preparou com vocês com muito carinho. Então, apresento aqui Silvia Passos, ela que é uma artista fenomenal aqui, potiguar. Eu sou suspeito para falar um pouco dela, porque eu sou apaixonado tanto por ela quanto pelo trabalho dela. Ela é já graduada em psicologia no UniRN, com ênfase psicanalítica. Então, ela vai estar podendo um pouco falar para vocês, divulgar também o Instagram dela, a obra dela que ela está lançando agora. Mas desde já agradeço a sua presença, Silvia, e passo a palavra para você. Boa noite, estão me ouvindo? Eu ia começar já declamando uma poesia, mas eu entrei aqui e vi vários rostos conhecidos, né? Tanta gente querida e importante para a minha informação. Então, não podia deixar de agradecer e dizer que eu estou muito feliz, estou muito emocionada. Faz muito tempo que eu não vejo vocês. Então, eu estava tranquila quando eu vi vocês, eu fiquei assim, ai meu Deus, comecei a ficar emocionada. Mas vamos lá. O poema que eu vou declamar para vocês hoje, nessa abertura cultural, se chama Decreto-Lei. E ele diz assim: quem, portanto, pronunciou pela primeira vez a palavra salário e disse: a partir de agora, valores são resultados de esforços. Quem eleger a aparência dirigiu a palavra a outra pessoa e falou: aqui está o seu salário referente às costas cedidas. Daquilo que por ontem sediaram os avisos e martírios, disseram a cerca de 100 pessoas: vendam suas horas e dias, e logo foram vendidas. De tal modo que a coisa chicote deu lugar à palavra emprego. No ato de receber retribuições e afetos monetários, alguém falou para o Banco Central das Intenções: por acaso é aqui onde estão guardados meus esforços? Digo, a parte que não me vem dinheiro, verdade, que é um julgamento baseado em números fictícios, palavras, pessoas, crueldade. Mas quando alguém influente ergue-se sobre alguém menor, acobertado pelo campo formalizado, é evidente que palavras deixarão de caber em casas. Se porventura a casa for latifundir cana-de-açúcar, é evidente que a palavra dignidade não caiba dentro. Existem palavras que foram exclusivamente criadas para caber em determinadas casas. E hierarquia sendo casa, é provável que palavra alguma caiba. Mas mesmo assim,
existiram pessoas aptas a morarem. Neste momento, alguém adoece devido ao trabalho. Alguém enlouquece porque transformou-se em casa e passou a abrigar a palavra assédio. No ato de quem se cala, dá-se o nome de silêncio, que é o contrário de patrão. Obrigada. Eu queria falar... Obrigada, gente. Queria falar um pouquinho também, como o Luke convocou, para falar um pouco sobre o meu trabalho. Queria falar um pouco sobre o livro que eu estou lançando agora, que é de poesia, né? A minha formação sempre foi assim, tentando juntar literatura com psicologia, arte e psicologia, né? Então, hoje em dia a gente está aí, está trabalhando, né? Continuei trabalhando com isso. E eu não, essa poesia que eu trouxe é de um poeta de Aracaju. O nome dele é Pedro Bomba. Pedro Bomba. E eu não trouxe nenhuma minha porque eu estou passando muito por um momento de transformação na estética da minha literatura. Né? Eu estou criando mais poesias visuais, que é desse livro aqui. Se chama Interligando o Desprendimento. E pode parecer que não tenha nada a ver com a temática, mas tem bastante, porque as poesias visuais que eu fiz aqui trazem muitas reflexões sobre esse campo da educação. Né? Por coincidência, fiquei até feliz com o convite, porque, como são poesias visuais, eu não tenho como declamar, né? Elas são mais estéticas, né? É uma leitura mais de observação, e não de declamação. Mas eu posso até trazer uma aqui para vocês, mostrar uma para vocês entenderem mais ou menos como é a ideia. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa daqui foi retirado um texto e eu fiz uma caixa com esse texto. E dentro tem a palavra aprendido. Só que essa palavra ela está fragmentada. Né? E aí, de modo que você lê aprendi e o dó separado embaixo, né? Então, é um efeito poético, não é uma poesia visual. E esse livro tá cheio nesse estilo de poesia visual. Né? Quem quiser conhecer o livro, entre em contato comigo. Eu ainda estou nessa fase de pré-venda. Quem entrar em contato comigo dizer, Silvia, eu estava lá no simpósio, eu dou um desconto, tá certo? Então, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o Silvia Escreve, tem lá um pouco do meu trabalho também, quem quiser conhecer mais. E eu também posso deixar meu WhatsApp aqui no bate-papo, né? Quem quiser entrar em contato, quem se sentir à vontade para entrar em contato, eu vou deixar meu número aí. E é isso, esse é o meu trabalho, agradeço demais a Luke, toda a produção, ao curso de psicologia, coordenação, Tiago, todo mundo, Carolina, todo mundo que está aí na organização. Já estive desse lado, eu sei como é. Luke também já enfrentou essas coisas ao meu lado, sabe como é, já está carimbada aí. E desejo, assim, muita sorte e muito sucesso na caminhada de vocês, que eu tenho certeza, e uma boa formação, porque eu tenho certeza que os profissionais que estão aqui nessa formação vão dar uma aula, vão dar uma palestra, uma comunicação de alta qualidade. Isso eu posso garantir para vocês. E é isso. Obrigado, Silvia, pelas palavras, por declamar, realmente toca muito na gente, né? Começar, eu acho que o evento assim prepara um pouco sobre os temas que a gente vai discutir hoje, né? Então, obrigado. Como ela falou, ela tem o Instagram, né? Silvia Escreve, e o WhatsApp que ela vai estar deixando aí. Então, quem se sentir interessado, também para conhecer o trabalho dela no Instagram, ela coloca muita coisa lá, então é bem legal. Então, agora a gente vai realmente dar abertura à nossa programação
né, de palestrantes. Aqui, então, eu chamo a Keila Oliveira, que ela é aqui do Rio Grande do Norte. Keila, se sinta muito bem-vinda, o espaço é seu, eu vou falar um pouquinho de você. A Keila é psicóloga pela UEPB, especialista em sexologia clínica, e psicoterapeuta e terapeuta sexual. A palestra dela vai falar sobre gênero e sexualidade nas escolas. Ela que vem aí junto com o Tiago, né? Tiago que trouxe essa maravilhosa Keila para estar falando aqui um pouquinho para a gente. Então, se sinta à vontade. Aqui é tudo seu. E qualquer problema técnico que venha a vir, Keila, você sinaliza para a gente que a gente vai estar te dando uma ajuda, tá bom? Tá bom, qualquer coisa eu grito, né, Luke? Todinha potiguar, Luke, com muito orgulho, lá do sertão. Muito obrigada pelo convite. Eu não estou me vendo, mas acho que vocês estão me vendo, né? Não sei nem onde é que eu me vejo. Estou vendo um monte de gente, mas acho que é uma turma danada essa de vocês, né? Teve vários projetos aí, acho que vocês são muito ousados, com temas muito pertinentes e interessantes, e juntar uma galera para estar vendo isso, acho que é fantástico. Então, eu deixo aqui meus parabéns, estou muito feliz de estar aqui, tem algumas figurinhas conhecidas, Adriana, né, tudo bem? Vamos lá, né, Tiago, você me ajuda, você me diz aí quanto tempo eu tenho, controla meu tempo, me avisa quando estiver pertinho, eu vou ver se eu consigo colocar aqui minha apresentação, tá? O tema que eu estou trazendo para vocês, eu acho que ele é um pouco desafiador para a gente falar em 20 minutos, porque daria para falar uma semana inteira, né? Mas a gente só tem 20 minutos, é em 20 minutos mesmo. Deixa eu colocar aqui. Socorro. Não sou muito boa no Meet, não. Vamos lá, achei. Tá dando para ver? Vocês estão vendo, gente? Tá carregando. Pronto, agora a gente tá vendo, sim. Tá. Então, deixa eu colocar no início da minha apresentação. Acho que para a gente poder falar de gênero e sexualidade nas escolas, eu vou começar para a gente falando um pouco sobre o que seria diversidade, né? Não tem como a gente falar sobre gênero sem falar de diversidade, né? E o que seria diversidade? Seria as diferenças que todos nós temos enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto agente no mundo, né? Então, nós vamos ter as diferenças religiosas, de gênero, sexual, racial, de classe, de região, né, interregional, colonial, educacional, epistêmica, ou seja, são várias as diferenças que nos fazem enquanto seres humanos, né? Essas são as principais, mas existem muitas outras. E por que eu trouxe esse conceito para a gente pensar nele? Porque existe uma diferença entre diversidade e desigualdade. E elas estão muito conectadas, e a gente precisa entender qual a conexão dessas duas palavrinhas, diversidade e desigualdade. Né? A diversidade é um problema para os defensores das relações sociais igualitárias, que entendem a integração das diferenças por meio de ajustamento e correção de anomias sociais. Que defensores são esses? Né? São defensores de políticas universalistas, que entendem igualdade como ajustamento de pessoas deficientes ou que não atendem às regras da heteronormatividade ou a supremacia branca e masculina. Ou seja, essa coisa heteronormativa, branca, né, machista, sexista, que a gente encontra facilmente na nossa sociedade. Quem pensa assim não reconhece diferenças de gênero, raciais, étnicas, regionais, de geração, dentre outras. E aí eu trouxe alguns exemplinhos para você, né? Essa charge é do Laerte, acho que todo mundo aqui conhece Laerte, ou se não conhece, grande parte talvez conheça, né? Tá o Laerte numa clínica de urologia, e ele diz assim, gente, por baixo desse tubinho pulsa uma próstata igual a de vocês. O Instagram do Laerte é Laerte Genial, e eu acho ele realmente genial nesse sentido, ele tem umas sacadas assim bem... Outro exemplo,
A criança negra, dentro de uma sala de aula eminentemente branca, né, e ela é uma exceção ali, muito comum nos dias de hoje, e aí ela saiu até uma notícia de jornal sobre isso, né? Vocês estão vendo o linkzinho que eu coloquei aqui? Tem um linkzinho. Não sei se vocês conseguem ver. Ah, agora eu mexi e sumiu. Ai, agora abriu foi a... Gente, eu sou um desastre nesse negócio. Vale, abriu foi a reportagem. Vocês estão vendo a minha apresentação? A gente está vendo essa apresentação, Keila. Eu aqui não estou vendo. Achei. Desculpa, é porque eu não sei muito mexer bem no Meet, mas eu aprendo. Então, a menina negra, ela percebe que a professora lavava os cabelos de todas as crianças, mas não lavava o dela. E ela chega em casa pedindo para a mãe alisar o cabelo dela, porque ela entendia que o problema era o cabelo dela, né? Ela não entendia que o problema era o racismo da professora. Então, pensar a diversidade como um problema na cabeça de pessoas, muitas pessoas pensam assim, que a diversidade é um problema nesse sentido, e que a gente tem que adequar o diferente aos iguais. E não o contrário, que a gente tem que se adequar que existem diferenças. Esse é o primeiro ponto. E em que a educação implica isso? Implica em muito, porque a gente precisa começar a aprender, e a escola é um bom lugar para aprender isso, de que a gente precisa aprender a respeitar o que é diferente, e não fazer com que quem seja diferente se adeque. Né? Hoje já não é muito essa coisa do cabelo negro, né? Muitos negros já assumem os cachos, já assumem o crespo como sendo algo bonito e belo, e que não tem problema que seja assim. Mas muitas crianças sofrem bullying por causa disso, né? O cabelo pichainha, o cabelo duro, o cabelo não sei o quê. E a professora, né, não lavava o cabelo dela e ela entendia que o problema era o cabelo dela, né? Pedro, durante uma aula de ensino fundamental, foi levar sua tarefa de casa para uma professora. Na fila, enquanto esperava sua vez, o garoto de 12 anos colocou a mão na cintura. Na frente da professora, antes mesmo que ela olhasse sua atividade, Pedro recebeu um tapa no braço e a advertência de que aquela não era postura de menino. Ou seja, existe declaradamente uma tendência que as pessoas, o que Foucault fala de biopoder, né, de você docilizar os corpos, de você colocar os corpos nas normas e nas regras que as pessoas entendem como sendo as normas e as regras corretas. E as normas e as regras que a sociedade entende enquanto sendo corretas é a heteronormativa, branca, cis, né, que a gente já sabe, que todo mundo já sabe, né? Então, nesse sentido, a diversidade é um problema para quem pensa assim, né? O problema é que eles estão pensando diferente e a gente precisa consertar, né? Essa ideia de que a cura gay, de que a gente tem que levar para tratamento, de que, meu filho é gay, eu já recebi pacientes assim, o pai trouxe o filho, olha, doutor, eu vim porque ele é gay, eu quero que a senhora conserte, né? Isso não é uma coisa distante, isso é uma coisa muito próxima, uma coisa muito pertinente nos dias de hoje. E esse é o problema, né? Então, qual a relação existente entre desigualdade e diversidade? Né? Especialmente no território das instituições de ensino, como nessa relação a diversidade se traduz ou são utilizadas na produção das desigualdades, né? Então, a diversidade aí, por não sermos capazes de lidar com ela, a gente acaba construindo desigualdades, né? E quais são o público mais afetado por essas desigualdades? Esses das identidades marcadas socialmente como diferentes, que é a de gênero, as diferenças de gênero, de etnia e de raça, as diferenças sexuais, de geração, de classe, de religião. Essas são as mais fortes, né? E aí eu poderia passar a noite citando exemplos, mas todos vocês sabem, né? Como que isso se dá. Eu vou fazer um breve resuminho disso, né? Independente de qualquer construção política ou não, eu não vou me posicionar aqui politicamente, mas eu vou trazer só questões históricas, que eu acho que é importante a gente pensar, né? Essa questão da ideologia de gênero e do gênero enquanto proibido de se falar nas escolas, né?
ela começou no final dos anos 80 e início da década de 90, nas conferências de Pequim, né, teve a 4ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher, e nessa conferência as mulheres estavam lutando por direitos, né, da mulher. Só que aí trocaram o nome mulher por gênero, né, que era o direito ao aborto, à concepção, né, a igualdade nos salários, esse tipo de coisa. O aborto até hoje está aí na luta, né, então lá vamos com quase 30 anos e o aborto ainda não foi legalizado, desde então 30 anos de luta ou mais, né, para que seja legalizado. A Argentina agora conseguiu um feito, foi legalizado, mas muitos protestos sobre muitas brigas, sobre muitas questões. O Brasil ainda não. Acho que ainda estamos um pouquinho longe disso, né? E a partir daí, a ala religiosa da Igreja Católica e depois, consequentemente, né, principalmente a Opus Dei, que é uma ala da Igreja Católica bastante severa e bastante ortodoxa, e aí ela foi buscando aliados, né, aliados de outras religiões evangélicas, e aliados políticos, e aliados em prol da família, começaram a dizer, não, essa coisa está errada, né, e a partir daí, se criou a ideia, a falsa ideia, de que o que as feministas queriam nessa conferência era lidar com a ideologia de gênero. A Olery, né, que é uma militante pró-vida da Opus Dei, ela começou a criticar os trabalhos da Judith Butler, dizer que era um perigo aquilo, que a Judith estava querendo, né, colocar que as pessoas não nascem nem homem nem mulher, essa é uma das ideias centrais, né, das teorias da Judith. Ela foge dessa questão binarista, né, e aí, a partir daí, começaram a fazer interpretações e conclusões em cima desses trabalhos, e dizer que o que estavam se buscando aí era uma verdadeira ideologia de gênero, em que fazer todo mundo acreditar que não se nasce mais homem, nem se nasce mulher, e que a gente escolhe isso a posteriori, né? E aí criou-se todo um aparato contra essa ideia, afirmando que a bancada LGBT e as feministas estavam criando uma ideologia de gênero, quando na verdade isso não existia. Né? Quem criou esse termo foi a Igreja Católica, e acabou disseminando isso para causar um pavor moral contra as pessoas, né, de que isso era um perigo contra as famílias, contra o patriarcado, contra os bons costumes e a moral, e etc, 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 e daí, não vou nem me alongar nisso, porque nem tem tempo, né, mas só para vocês terem ideia de como que isso começou, né. E hoje nós temos 2 projetos, né, um deles já foi aprovado, o outro ainda não, graças a Deus, né, que eminentemente trata da questão de gênero nas escolas, né, a PL 867, primeiro eu coloquei aqui, ideologia de gênero é uma fake news, não existe isso, de ideologia de gênero, né, isso é uma fake news, é uma ideia que foi colocada, ela não existe, né? As pessoas ficam apavoradas com isso. Se a gente for falar gênero na escola, a gente está incitando uma ideologia de gênero que vai falar de questões contra as morais e os bons costumes da família. Essa PL, a 867/2015, ela foi aprovada, né? Ela coloca que a educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias ou mesmo a forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. A partir disso, a Política Nacional da Educação e vários outros direitos, né, e questões que falam da educação, as bases curriculares foram mudadas, e a palavra gênero foi retirada de quase todas elas, né. Daí que eu digo, só disso aí a gente já podia ter umas 3 horas de falação, né, de quais são essas políticas, de como que elas incitam, o que é que foi mudado, né, o que é que nós temos hoje. A Escola Sem Partido, felizmente, ainda não foi aprovado, mas está junto de outros projetos, está para ser votado, né. É um projeto a favor do modelo patriarcal, de família nuclear heteronormativa. Esse texto é meu, tá, gente? Depois vocês vão dizer, que ele se trouxe, não, eu tirei daqui. A favor de um modelo heteronormativo, a favor de mentes doutrinadas, não pensantes, de um biopoder, de uma docilização a favor da censura. Ou seja, não se pode falar de gênero, não se pode falar de política, não se pode falar de história da política, não se pode falar
de questões atuais. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa região, o que está acontecendo no nosso país, o que os nossos deputados estão propondo para a gente enquanto políticas, o que o nosso presidente está propondo para nós enquanto políticas. Esse projeto visa isso, não poder falar sobre isso, e inclusive dentro desse projeto visa punição aos professores que tentarem fazer isso. Então, um projeto, né, que eu considero de um extremo absurdo, de uma extrema censura, de um extremo retrocesso contra tudo que a gente vem conquistando ao longo dos últimos anos, né? Quando a gente trata dessas questões, Tiago, eu tenho quanto tempo? Sheila, eu acredito que ainda 10 minutinhos. Lucas, você acredita ou você tem certeza? 8 minutos, 8 minutos. Agora pior, 6. Pior ainda, Keila. Tá bom, vamos embora. Quando a gente fala sobre essas questões, quando a gente lida com esses projetos, quando a gente trata dessas duas centralidades aí, da ideologia de gênero e da escola sem partido, que eu acho que quando vocês trabalham com educação, vocês têm que estar antenados sobre o que é isso. Quando a gente vai falar disso, a gente esquece de outras coisas que são consequência disso, consequência da gente não poder falar de diversidade, consequência da gente não poder falar de respeito, consequência da gente não poder falar de um mundo, né, um projeto sem homofobia, que depois virou kit gay, né, na fake news, é uma fake news também, a gente tá cheio de fake news, gente. Né, o projeto Escola Sem Homofobia é um projeto belíssimo e que foi tratado como kit gay. Né, que ele versava trabalhar as questões de preconceito e as questões de respeito, né, a quem é diferente, respeito a quem tem uma orientação diferente. Né. Quando a gente faz isso, a gente também, quando a gente proíbe de que seja colocado o gênero dentro da escola, a palavra gênero, ou qualquer que isso queira significar, as suas nuances, as suas multiplicidades, né, as suas... a gente tem um problema, porque a gente deixa de falar de outras questões. Uma delas é da violência contra a mulher, né? Mulher é um gênero, né? A gente esquece que tem a Lei Maria da Penha, né? No artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele vai tratar da prevenção à violência contra a mulher, estabelece que nas escolas devem existir campanhas voltadas para a erradicação dessa forma de violência, e ainda vai além ao estabelecer que nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, todos os níveis de ensino, quer dizer, desde a educação básica até a graduação, a pós-graduação, né? Devem haver conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas aí, se eu estou colocando aqui que deve ter equidade de gênero, trabalhar as questões de gênero, lá na BNCC foi proibida da gente falar de gênero, né? Então, eu vou falar lá sobre quaisquer, foi trocado tudo isso por quaisquer formas de violência e discriminação. Só que quando você coloca quaisquer formas de violência e discriminação, o professor vai trabalhar aquilo que ele se sente mais confortável. Ele não vai trabalhar todos os tópicos que estão lá prescritos. Esse é o problema, né? Esse é um dos problemas. Quando a gente proíbe de se falar sobre gênero na escola, a gente ignora que no Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Se ignora que a configuração familiar tradicional, a nuclear, né, de pai, mãe e filho, inclusive, eu sugiro a vocês, coloquem no Google família. Se você colocar no Google família, vai aparecer lá, tanto no feed principal, quanto nas imagens, vídeos, etc, etc, 95% das imagens de família que você vai achar lá é pai, mãe, filho e filha. Esse é o modelo que o Google mostra, né? Que seria a configuração que entende-se como sendo majoritária, e não é majoritária mais, né? Deixou de ser a configuração majoritária. Esse modelo, inclusive essa charge é do Laerte também, né? Deixou de ser uma configuração majoritária, esse modelinho aí, né? Aí ele pega todo mundo e bota no molde e prensa, né? Eu achei fantástica essa charge, ela fala muito, né? Que hoje é cada vez mais comum que pessoas morem sozinhas, que casais optem por não ter filhos, que existam 3 gerações numa mesma casa, vó, filho e neto, às vezes vó, filho, neto, bisneto, né? Que existem casais gays com filhos, famílias monoparentais, eminentemente, em grande maioria, cuidadas pela mãe, né? Onde a configuração de mãe com filhos é absolutamente maioria, né?
há netos morando com avós, famílias compostas apenas por irmãos e famílias compostas por casais com seus filhos de uniões de outros relacionamentos, né? Casa, descasa, e junta os filhos, junta todo mundo. Então, não tem mais como a gente dizer que a família tradicional, essa mãe, pai, filho e filha, é o padrão, não é mais. Né? Família tradicional já deixou de ser há muito tempo. Mas nas tarefinhas das escolas, das crianças ainda vem. Desenhe a sua família. Família, pai, mãe, filho e filha. Eu digo isso porque a minha filha vai para a escola e eu abro o livrinho dela e tá lá as tarefinhas. Desenhe sua família, o que é família? Desenhe uma família. Pai, mãe, filho e filha. É assim que a escola ensina ainda hoje. Né? E as crianças ficam chocadas quando aparece outro modelo. Mas família não é pai, mãe, filho, filho, porque a criança aprende a coisa certinha. Se você ensina para ela assim, ela vai aprender pro resto da vida assim, né? Quando a gente tira gênero, né, dentro da escola, a gente ignora também que 1 em cada 3 mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência no último ano. Porque mesmo levando em conta apenas a agressão física, os números já são alarmantes, com 503 vítimas a cada hora. Ignoram que 61% dos casos o agressor era conhecido da vítima, 19% era o próprio companheiro, 16% o ex-companheiro, 43% das agressões mais graves ocorrem dentro da casa das vítimas, né? Também ignoram que em 70% dos casos as vítimas são menores de 30 anos, as vítimas de estupro. A maioria das vítimas é composta por meninas e a maioria esmagadora dos agressores são homens. Então, aí está claro nesse dado as questões de gênero, masculino e feminino. Está claro aí nesse dado a violência contra a mulher. Esse dado é claro, né? Se 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes, e a grande maioria são meninas que são vítimas de homens, está claro aí uma violência, né, do homem contra a mulher. E tem outro dado que eu quero trazer para vocês, né? Se a gente for pensar, existe um grau também que muita gente não entende, o grau da violência contra as pessoas. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando um homem é assassinado, a grande maioria dos assassinatos de homens, eles vão ser assassinados com um tiro, né? Sofreu um tiro. Se você for olhar nas pesquisas, está lá. A grande maioria dos assassinatos é homens que morreram com um tiro. Ou seja, levou um tiro, puf, acabou, morreu. Como é que as mulheres são assassinadas? A grande maioria das mulheres que são assassinadas, elas são assassinadas apanhando, sendo violentadas, sendo estupradas, né? Passam horas apanhando ou dias, né? Num relato de casos que a gente sabe disso, o tempo todo a gente vê na televisão, né? Quando uma mulher é assassinada, ela é assassinada às vezes, né? Sufocada, apanha horas, ou é esfaqueada, né? Deu para perceber que existe uma diferença? Homens morrem com tiro, mulheres morrem esfaqueadas, estranguladas, apanhando. Se a gente for pegar esse mesmo dado, homens morrem assim, mulheres morrem assim, trans, como é que os trans morrem? Os trans morrem com um requinte de crueldade muito maior. Eles morrem mutilados, esfaqueados, torturados, né, num grau de violência enorme, às vezes sofrem, né, às vezes várias pessoas estão batendo neles. Então, o grau e o requinte de crueldade, ele aumenta, né, de acordo com o gênero. Então, como é que a gente não pode falar de gênero, né? Keila, só para avisar, 5 minutinhos. Tá bom, estou já terminando, estou pontual. E aí se ignora também que no Brasil é um país que mais mata LGBTs no mundo, 1 a cada 25 horas. E que mesmo que recortemos apenas travestis e transexuais, continuamos sendo o país que mais mata, com um assassinato a cada 3 dias. E que o país consegue bater o próprio recorde, aumentando de um ano para outro em 18% esse índice, né? Se ignora que a expectativa de vida do travesti e do trans é de 35 anos, enquanto que a da população geral é 75 anos, 40 anos a mais do dobro. Essa é a expectativa de vida dos trans. Como é que a gente não pode falar de desigualdade e diversidade? Né? Como é que a gente ainda pode não falar sobre isso? O discurso tem o poder de delimitar práticas sociais, como o reconhecimento das diferenças ou sua recusa. A recusa pode se dar de forma direta e explícita, como proibição. Mas assim como na luta por apagar o termo gênero dos planos educacionais,
Atualmente, o rechaço às diferenças tende a se dar mais pela invisibilização dos sujeitos que a encarnam. Tem um e-bookzinho que eu achei bem interessante. Se vocês quiserem, depois eu mando para Tiago compartilha com vocês, ou vocês procuram na internet, né? Esse e-book, ele é fantástico, ele trata de questões de desigualdade, né? E aí ele tem algumas frases que eu acho bem interessantes, né? Resistir até que gênero não defina papéis na sociedade. Resistir até que a escola entenda sua posição ainda conservadora, naturalizada por um neutralizante inexistente. Resistir até que possamos ser socialmente iguais, mesmo sendo humanamente diferentes. Resistir até que todas as mulheres sejam respeitadas e vivam plenamente seus direitos. Resistir até que não tenhamos mais que ver corpos interditados mendigando pelo mínimo de direitos. Resistir até que as identidades trans possam fluir livremente, possam ter empregos, possam acessar a educação sem serem rechaçados, né, que possam não evadir a escola, não evadir a faculdade, né, e várias outras coisas. Resistir até que todos os espaços sejam seguros. Espera que eu perdi o resto da frase, porque tem uma plaquinha aqui na frente, né? Resistir até que caia o patriarcado. É preciso apenas estar verdadeiramente comprometido com a educação não machista e não sexista, e com a criação de uma sociedade menos violenta, menos desigual, e que acolha todos e todas. Como é que a gente consegue isso? Como é que a escola consegue esse papel? Né? Não aceitando que essas diferenças, elas se coloquem enquanto naturais, né? É o que o texto coloca. Ainda conservadora, naturalizada por um neutralizante inexistente, ou seja, achar que é assim mesmo. Quando a gente debocha um menino porque ele é gay, porque ele é afeminado, porque ele bota a mão na cintura, a gente não pode admitir que seja feito isso. A gente não pode olhar isso simplesmente dizer, ela é assim. A gente não pode aceitar que certas formas de desrespeito sejam colocadas. A gente precisa de sororidade enquanto mulher, mas enquanto trans, enquanto LGBTs, ou enquanto negros, enquanto diferentes, a gente precisa resistir. Porque se a gente não resistir, as coisas ficam iguais. Aí é o que o Bourdieu vai falar como tendo violência simbólica. Né? A violência simbólica é quando a escola reproduz aquilo que é tido como socialmente. A escola é reprodutora de violência. A escola é produtora de desigualdade, porque a escola ainda não é capaz de lidar com a diversidade. Então, a gente precisa resistir, a gente precisa falar. Eu falo muito para minha filha. Inclusive, eu estava até antes de vir para cá, comprando na Amazon uns livrinhos que eu achei interessantes. As mulheres que fizeram história. Porque eu quero ler para minha filha desde muito cedo. Eu quero que ela entenda que as mulheres não podem ser tratadas como menos. Né? Eu olho para ela e digo assim, filha, olha para a mamãe. Olha para os olhos da mamãe. Aí ela olha. Diz assim, nunca deixe que ninguém trate você diferente porque você é mulher. Nunca deixe que ninguém diga que você não é capaz porque você é mulher. Você pode tudo o que você quiser. Né? Independente de ser coisa de menino ou de menina. Não existe coisa de menino ou de menina, não existe coisa de criança. E quando você for adulto, as coisas são de adulto. Eu digo isso para ela, já, desde que ela nem entendia o que era isso. Ela ainda não entende o que é isso, eu continuo dizendo. Né? Eu acho que é isso, acho que eu já cheguei no tempo, se não cheguei, estou perto. E aí fica para as perguntas, né, Tiago? Oi, Keila. É que eu que estou coordenando aí. Sim, Tá fica bom. para as perguntas, Keila. Só fazer algumas pontuações, certo? Quando a senhora falou da Laerte, é ela, certo? Porque Laerte é uma travesti, certo? Mas Então, ela mesma aponta que ela não se incomoda de ser ele ou ela. Ele mesmo aponta isso. Ele diz, eu não sou nem ele nem ela. bom, Isso é o pelo que o que eu Laerte sei, fala, né? pelo que eu sei, Laerte se identifica como mulher, né? É Mas só se ele mudou, mas até então, há pouco tempo, ele se dizia que tanto faz. Ele porque se fosse tanto faz, seria não binário, né? Mas no caso, pelo que eu sei, é Mas eu uma acho, Luke, que mulher. às vezes isso não importa tanto. Laerte continua sendo Laerte. Para algumas Bom, pessoas isso importa, né?
Eu, como trans, me importaria, por isso que eu tô falando. Tá, tudo bem. Mas eu estou falando isso porque o próprio Laerte falou isso, inclusive, né? Numa entrevista ele disse, eu não me importo, tanto faz. Ele tem uma entrevista com a Gabi, inclusive, que ele fala isso. Tá, bom, é uma pontuação mesmo, falando realmente pelo que eu sei sobre a Laerte, né? Enfim, e só para também pontuar que é a travesti, né? Não são os travestis. Mas, Keila, de qualquer forma, as suas pontuações foram muito importantes, porque realmente a gente vê, entender e a diversidade na escola, ela precisa ser incluída, porque a gente tem muita pedagogia do insulto, né? Que Louro já falava, inclusive, que é essa pedagogia de rechação contra as pessoas, entre aspas, diferentes, né? E como você falou, não é para a gente simplesmente querer respeitar, mas não tentar impor uma naturalização daquilo que é o padrão, né? Sim. Porque o que a gente faz é tentar exatamente isso, né? Pegar essas pessoas e tentar colocar elas em moldes, em caixinhas, né? Sim. E aí é aí que a gente erra, né? Como a gente também tem que pensar que todo mundo é diferente, né? Todo mundo tem essas diferenças e as diversidades, né? Elas estão aí para emergir exatamente por isso. Então, a sua contribuição foi excelente. Realmente, Tiago já havia me falado de você e eu só fiquei mais apaixonada ainda, porque você traz conceitos muito importantes para a gente pensar sobre a escola, gênero e sexualidade na educação. Então, eu agradeço sua participação no simpósio. Eu que agradeço. E agora eu convido a Cláudia Santana. A Cláudia Santana é do Rio de Janeiro. Ela é psicóloga, mestre, doutora pela UFF e pós-doutora pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E ela vai falar sobre a desmedicalização da educação. Cláudia, agradeço a sua participação, viu? Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar abrindo o microfone. As dúvidas de todo mundo vão ser respondidas no final da sua palestra, certo? Então, boa sorte. Tá joia, boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Que a gente agora começa assim, né, as falas da gente. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Tá ouvindo bem? Então, eu que agradeço, né? Eu peguei um pouco da fala da Keila, fiquei muito entusiasmada aqui, com a coragem de vocês também de enfrentar temas, né? Tão profundos e tão tensos, né? E que a gente que é psicólogo é convocado a falar sobre eles a todo instante. Então, nada melhor do que a gente reunir pessoas que têm interesse em pensar a psicologia, né? E a psicologia no campo da educação, mas dentro de uma perspectiva crítica, né, em que a gente pode falar abertamente sobre essas temáticas e repensar aí políticas, saberes, né, e práticas relacionadas aos sujeitos, né. Então, isso me deixou bastante animada aqui, nervosa também, porque esse tema que vocês me convidaram para falar, vocês me deram 20 minutos e hoje passou o dia inteiro. Gente, como é que eu vou falar sobre isso em 20 minutos? Para a gente falar de desmedicalização. É um compromisso que temos assumido ao longo aí da nossa trajetória, principalmente nos últimos 4 anos, que criamos um grupo de pesquisa em desmedicalização da vida. O Tiago é nosso integrante ativo do nosso grupo, né? Então, trago também um abraço do grupo de pesquisa, eu já vi que tem alguns aqui participando com vocês, então, para a gente é um tema que nos é muito caro falar sobre ele, sobretudo na educação. Então, eu queria, de antemão, agradecer a toda a equipe aí pelo convite e espero, de alguma forma, trazer as contribuições lá do nosso grupo de pesquisa, né, que tem pensado essas questões constantemente. Falar sobre a questão da desmedicalização na educação é uma outra vertente que, para mim, também é cara, porque eu sou psicóloga educacional há mais de 20 anos. A minha experiência com a educação começou quando eu ainda na graduação em psicologia, quando eu fui trabalhar com creche no município de Niterói, no Rio de Janeiro, e ali começou a minha paixão, né, por compreender os processos de desenvolvimento humano e o papel da educação nesses processos. Porém, também como psicóloga educacional nesse tempo, tenho percebido
as mudanças no campo da educação e também as mudanças no campo da psicologia da educação. Eu tenho dito para os meus alunos que nunca fomos tão convocados a dar respostas aos dilemas que são enfrentados pelo contexto educacional, né? Mas a minha preocupação nesses últimos anos não é se nós temos dado essa resposta ou se as pessoas têm reconhecido o nosso valor enquanto profissionais que podem, de alguma forma, contribuir com o campo da educação. A minha grande questão, e eu acho que agora eu já começo a introduzir a nossa temática de hoje, é como nós temos respondido a essas demandas, né? De que maneira, com que saberes, com que referenciais, de que forma temos respondido aos dilemas, às demandas que tomam o cotidiano da escola, né? Bom, essa pergunta, para mim, ela é fundante porque, para falar de desmedicalização da educação, primeiro eu trago algumas questões relacionadas ao reverso, que é a medicalização, né? E aí eu preparei alguns slides para justamente me orientar no tempo. Eu tenho como compartilhado aqui, né? Tá. Então, eu vou... O slide vai me ajudar a me organizar nesse tempo aí. Não sei se vocês estão... Todo mundo... Porque agora eu não consigo mais ver vocês. Está tudo bem? Tá sim, Cláudia. Ok. Bom... Falar de medicalização é necessário para que a gente entenda por que é urgente a desmedicalização na educação. Bom, quando a gente pensa em medicalização, logo nos vem à mente, né, uma situação que a gente vive e que a gente conhece muito bem, e agora, principalmente nesse momento dessa epidemia aí, dessas nossas experiências, né, com o coronavírus. Uma pergunta que vem, né, quando a gente pensa em processos de medicalização estamos vivendo uma epidemia, né, eu costumo dizer que é uma pandemia de transtornos mentais, e aí a palavra epidemia também hoje já é uma palavra que ocupa o nosso vocabulário cotidiano, né, a epidemia está sempre relacionada a casos de uma doença, né, que, obviamente, tem um excesso além do que seria esperado. Quando a gente pergunta, bem, mas o que a medicalização tem a ver com isso? Porque a palavra medicalização vem, né, do saber médico, é um termo médico, tá certo? Que traz para o campo da educação algumas definições, alguns conceitos, e entre esses conceitos, o conceito de transtorno mental, né? Então, a palavra transtorno mental é um termo médico relacionado diretamente a alterações neurológicas que são provocadas por disfunções, distúrbios no funcionamento do nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente pensa em medicalização, quando a gente pensa em medicalização da educação, alguma coisa da ordem do transtorno mental logo ocupa a nossa mente. E aí eu trago para vocês alguns dados da Organização Pan-Americana de Saúde que mostram para a gente alguns sinais para a gente conversar sobre eles nessa noite. Primeiro, trago aí alguns desses dados, né? O TDA ocorre entre 3% a 5% das crianças em todo o mundo. No Brasil, o número de casos varia entre 5% e 8%. Mais de 60% de crianças que tiveram TDAH na infância ingressaram na vida adulta com sintomas. Outros dados. Cláudia, só um instante, por favor. Cláudia, as pessoas estão comentando que o áudio está um pouquinho abafado. Seria possível você arranjar um fone? E outra demanda, que eu acho que você está apresentando o slide em tela cheia, só que a gente não está vendo ele se movendo. Aí teria que apresentar normal. Tá. Agora conseguem? Pronto, agora está ok. Tá bom. E o som? Eu aumentei um pouquinho aqui. Cláudia, eu acho que é por causa do microfone do notebook, entende? Do computador. Peraí. Vê se melhorou agora.
Falem aí, pessoal, se melhorou? Eu aumentei bem aqui. Sim ou não? Cláudio, você pode falar um pouquinho só para o pessoal ir testando para ver se está ok? Oi? Estão me ouvindo agora, gente? Estão me ouvindo bem? Eu só aumentei o som, não mexi mais em nada aqui. Né? Não sei o que está acontecendo. Pronto, Cláudio, acho que pode seguir, está mais compreensível agora. Está melhor agora? Se tiver também, Tiago, algum áudio aberto, isso interfere também, né? Meet tem dessas coisas. Pronto, Cláudio, está ok agora. Todo mundo está dando um feedback aqui, aí pode seguir, por favor. Desculpa interromper. Tá, joia. Bom, então acho que vocês não viram esse slide, mas a gente falou um pouco sobre isso já, né? Do quanto, quando a gente pensa em medicalização da educação, né? Logo vem a gente uma questão relacionada à saúde mental, né? E o termo medicalização, para explicar essa saúde mental alegada na escola, está relacionado a um outro conceito, que é o conceito de transtorno mental, e que, né, como eu coloquei aqui nos slides para vocês, está relacionado a alterações neurofuncionais, neurológicas, ocasionadas por distúrbios no funcionamento do sistema nervoso central. Bom, eu fiz a pergunta para vocês inicial, que é essa pergunta aqui, se nós estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais. Se estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais na escola, na medida em que a escola responde, né, às questões que estão na vida, às questões que estão no mundo. Trago para vocês, né, alguns dados da Organização Pan-Americana de Saúde que mostram essa epidemia alegada, né? E depois vocês vão entender por que eu estou trazendo a palavra alegada. Bom, pela Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tem alguns dados que dizem o seguinte, eu só selecionei alguns para a nossa fala de hoje, que o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ocorre entre 3% a 5% das crianças em todo o mundo. No Brasil, o número total de casos varia entre 5% e 8%. Mais de 60% de crianças que tiveram TDAH na infância ingressaram na vida adulta com sintomas. Temos mais ainda, 1 em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. Indivíduos com transtorno do espectro autista apresentam outras condições concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade, TDAH. Mais dados. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São 800 mil suicídios por ano, dos quais 65 mil acontecem aqui na região das Américas. O suicídio é a segunda principal causa de mortes entre jovens entre 15 e 29 anos. O número de pessoas que vivem com depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015. Há 322 milhões de pessoas vivendo com esse transtorno mental no mundo. A prevalência de depressão é maior entre mulheres. A depressão atinge 5,8% da população brasileira e os distúrbios de ansiedade afetam 9,3% da população brasileira. O que esses dados nos dizem, né? São dados que alegam que há, de alguma maneira, né, situações em que as pessoas, elas apresentam sofrimento, né? E quando a gente pensa em desmedicalização, a gente não está pensando, nem está negando os dilemas e o sofrimento humano. Mas a pergunta que nos coloca é, como estamos respondendo aos dilemas da vida cotidiana? Certo? Bom, a gente vai continuar aqui para a gente tentar entender por que dessa pergunta. E aí eu faço uma pausa para um esclarecimento, né? Quando a gente fala em medicalização da vida, a gente não está falando em prescrição de medicamentos. Medicamentos
na sua grande maioria, psicotrópicos, né? A gente não está falando, por exemplo, que o fenômeno da medicalização se resumiria em criarmos alternativas curativas para o sofrimento que as pessoas apresentam para a vida que elas estão vivendo, né? O termo medicalização tem se configurado como uma resposta recorrente e usualmente aceita para a resolução dos nossos problemas. Por exemplo, na escola, comportamentos que antes eram tidos como clássicos da infância, né, como correr, gritar, pular, subir, ficar distraído, né, passaram a ser avaliados e normatizados sob um ponto de vista médico-biologizante, né? A professora hoje, ela não fala, fulano é agitado, ela fala, Joãozinho é hiperativo. A professora não fala, Mariazinha, ela vive o dia inteiro distraída, olhando pela janela. Não, ela fala, acho que Mariazinha é autista. Ela fica olhando perdida no tempo, né, sem saber o que está sendo falado dentro da escola. Então, crianças e adolescentes que antes eram tidos como atrevidos, agitados e distraídos, agora são diagnosticados como possuidores de TOD, TDAH e autismo. Bom, o que isso significa? Significa que quando a gente responde a um comportamento humano, isso significa que quando a gente olha para uma atitude do outro, quando a gente avalia uma ação humana sob o ponto de vista médico-biológico, a gente atribui a esse comportamento um conceito medicalizante. Então, a medicalização significa transformar experiências consideradas indesejáveis dentro de um determinado contexto, né, em objetos da saúde. É exatamente a transposição daquilo que é da ordem social, moral, política para os domínios da ordem médica. Nada mais é do que a medicalização, é a patologização da vida cotidiana. A gente transporta, né, para a ordem médica, né, aquilo que diz respeito à complexidade da vida humana. Então, hoje a gente não fica triste, a gente fica deprimido, né, como se a tristeza fosse algo que precisasse ser expurgado, e mais, não importam as razões da minha tristeza, importam a eliminação da tristeza como se ela fosse um sentimento que não pertencesse à dimensão da complexidade da vida humana. Então, medicalização é mais do que simples prescrição ou uso ou não uso de uma medicação psicotrópica, mas é uma compreensão, é um entendimento, é um olhar de que aquilo que acontece com a gente e que é da dimensão do social, que é da dimensão do cultural, que é da ordem moral, que é, né, por meio de questões políticas, da nossa experiência ideológica, das nossas relações sociais, das nossas relações afetivas, amorosas, a gente transporta isso para um discurso normatizante, médico-biologizante. Isso, né, é isso que significa o conceito da medicalização, e é exatamente por isso que a gente precisa entender o que é a medicalização na escola, porque muitas das dificuldades apresentadas pelos alunos, né, que são resultado de uma série de circunstâncias nas quais esse aluno vivencia dentro do contexto escolar, hoje está relacionado a patologias da aprendizagem. Ele não aprende porque ele tem determinada patologia. E aí o resultado disso tudo é transformar a escola no campo ahistórico, acultural e apolítico. Enquanto psicólogos da educação, né, que estamos sendo convocados a pensar o campo educacional, né, a gente precisa estar atento a essa resposta de modo que a gente
não mantenha esse estado de coisas de modo que a gente não sirva de instrumento para essa normatização. Né? Nesse sentido, a psicologia pode contribuir, né, de maneira a ser exatamente aquele saber que vai contra a esses processos de medicalização, na medida em que ela pode olhar para a educação e entender que a educação é um processo que não inclui apenas aquele que aprende, mas é aquele que ensina, as políticas públicas, os contextos sociais mais amplos, e tantos outros atravessamentos, né, que fazem parte aí do cotidiano da escola. Vamos continuar, tentando seguir meu tempo aqui. Bom, por que, então, né, que nós temos respondido aos dilemas e às demandas da escola com o olhar medicalizante? Porque a gente tem, de alguma maneira, utilizado referenciais que são da ordem, né, do campo médico, do campo biológico, né, e, obviamente, do campo patológico. Então, uma das referências que hoje em dia tem sido muito comuns, principalmente nos cursos de psicologia, são os manuais de diagnósticos e estatísticos de transtornos mentais, né, que nós, profissionais da psicologia, muitas vezes somos obrigados a carregar debaixo do braço como se fosse uma Bíblia, né? Como se a classificação desse manual, que é classificatório, ele tivesse ali todas as respostas, né, para as nossas, para as situações da vida moderna, né, do nosso dia a dia. E aí a gente vê, né, que esse manual que se pretende superior a todo e qualquer outro saber presente, principalmente no campo da educação, ele é um manual histórico que vem, ao longo dos anos, sofrendo grandes transformações. Então, nós tivemos aí, né, desde o DSM-1, em 1952, até o DSM-5, mudanças recorrentes, né, na classificação dos comportamentos humanos. Então, a gente sai do DSM-1 com mais ou menos um pouco mais de 100 transtornos classificados para chegarmos no DSM-5 com quase 1.000 classificações dos comportamentos, classificações essas tidas como transtornos neurofisiológicos e, portanto, se eles são neurofisiológicos, eles precisam de uma resposta médica, biológica e não de uma resposta educacional. Bom, Cláudia, 5 minutinhos, viu? já estou terminando. Passando rapidinho aqui. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no DSM, né, os transtornos psíquicos, eles são considerados como mentais e orgânicos e se manifestam no comportamento. Para o DSM, para os olhares medicalizantes, para as explicações medicalizantes, para as práticas medicalizantes, para as compreensões medicalizantes, né, as condutas humanas que estão fora do esperado, elas precisam de tratamento. E se elas precisam de tratamento, né, é sobre essas condutas que a gente vai elaborar formas de tratamento. Então, o tratamento é sobre as condutas descritas e não sobre as causas. Uma outra questão, né, os critérios de classificação são estatísticos e não são de causalidade. Todas as classificações presentes nos DSMs, elas são, no máximo, descritivas e não explicativas. Então, se uma criança ela está agindo de maneira agitada, o DSM só vai dizer, olha, ela está agindo assim, então ela é TDAH. E não explica, no máximo ela descreve. Mas não há nenhum compromisso, o saber medicalizante, o olhar medicalizante, a prática medicalizante, não tem um compromisso com a causa, tem um compromisso apenas com a descrição do comportamento. Pensar assim na escola é muito complicado, na medida em que, na educação, a gente percebe que os comportamentos educacionais, as práticas educacionais, elas se dão a partir de critérios outros, diversos,
que não dizem respeito apenas ao indivíduo, mas às relações que esses indivíduos estabelecem dentro do contexto escolar, né? Então, se a gente não entende isso, a gente continua atribuindo aos indivíduos a causa de todas as suas dificuldades. Bom, e aí ficam algumas questões, né? Se a origem dos nossos sofrimentos ela é biológica, por que com o uso dos medicamentos não vemos o fim dessa epidemia legada? Porque os índices dos transtornos só crescem em todo o mundo. Será que podemos pensar o comportamento humano apenas como expressão da sua biologia? E para a gente que é psicologia, essa pergunta é muito cara. O gosto pela escola ou interação com os amigos e professores serão resultado de um gene? Podemos dizer que o que realizamos na vida é determinado pela nossa biologia? Continuamos. Bom, e aí eu vou aproveitar os últimos momentos aí para pensar, então, o que significa pensar de maneira desmedicalizante na educação. E aí eu coloco que é uma longa e árdua jornada pela frente, né? Por quê? Porque para a gente, quanto psicólogo educacional, se desvencilhar de um saber hegemônico, como o saber medicalizante, vai exigir da gente certas atitudes, compreensões, práticas e novos saberes, né? Precisamos desmedicalizar primeiro os nossos olhares e saberes sobre a educação. Para isso, a gente precisa entender que o discurso médico patologizante sobre a infância escolarizada é uma construção histórica e não fruto de um avanço no campo das descobertas científicas, né? Esse ponto é extremamente importante, porque passa-se a ideia de que as novas classificações nosológicas são resultado de um avanço no campo da ciência neurológica. E isso não é verdade. Nós temos muito mais pesquisas mostrando que não há marcadores biológicos para nenhuma dessas classificações nosológicas alegadas do que qualquer pesquisa científica que comprove o contrário. Ainda não se encontrou nenhum marcador biológico para TOD, para TDAH, para autismo e para qualquer outra patologia alegada relacionada à escola ou às outras dimensões da vida. Então, a gente precisa relativizar os saberes que universalizam a infância e negam sua diversidade cultural e complexidade inerente. Esses saberes que engaiolam a infância, as condições sociais nas quais as nossas crianças estão inseridas, dentro de categorias esperadas, dentro de etapas pré-definidas, esses saberes precisam ser relativizados, porque é preciso que a gente entenda a infância, a adolescência, a juventude, o espaço escolar, dentro da sua complexidade, dentro da sua diversidade cultural, dentro dos seus atravessamentos, né? Isso que a Keila estava trazendo para a gente. Olha quantas questões importantes da ordem da vida vivida que precisam ocupar os espaços da escola. Então, desmedicalizar é isso também, né? É relativizar saberes e práticas que se pretendem hegemônicos na sua compreensão sobre a infância, a adolescência e a juventude. Para terminar, digo que, enquanto psicólogos educacionais, temos que afirmar, né, o ato educativo em toda a sua positividade, como um ato que ele é co-construído por alunos, famílias e profissionais da educação. E entre esses profissionais da educação, eu incluo também nós, psicólogos, que ocupamos esses espaços da educação, né? E que aquilo que acontece naquele espaço também está relacionado com a nossa implicação com os atravessamentos, com o cotidiano, com as dificuldades, com as potencialidades, com os enfrentamentos que a escola passa no seu dia a dia. Então, precisamos afirmar essa positividade do ato educativo como um ato coletivo e não como um ato educacional.
individual. Se a criança não aprende, se a criança tem questões de comportamento fora do esperado, né, esse não aprendizado ou esse comportamento não esperado precisa estar implicado entre todos aqueles que fazem parte daquele campo educacional. Bom, termino dizendo que desmedicalizar a educação significa, mais do que nunca, tornar absoluta a ideia de que a educação é uma praxis, é uma ação, é uma reflexão crítica constante, que traz em si a potencialidade, né? A educação é algo potente, por mais que muitas vezes a gente não enxergue dessa forma, né? Mas sua própria configuração dialética traz essa potencialidade para transformar as pessoas e as realidades sociais nas quais nós estamos inseridos. E é isso que a gente está fazendo nesse evento hoje, né? Trazendo a potencialidade, a positividade do ato educativo para pensarmos as nossas implicações e o quanto, né, esses nossos saberes, esses nossos olhares refeitos podem transformar a vida da gente e a realidade que nós estaremos inseridos enquanto profissionais da educação. Obrigada. Cláudia, agradeço bastante pela tua fala. Falo com muito orgulho, gente, essa é a minha orientadora. Mesmo à distância, né, a gente vem construindo assim, um caminho muito, eu digo, muito potente em relação à educação, né, e também em relação à desmedicalização, porque a gente entende, e uma fala que me marcou muito de uma professora que eu escutei, foi que a medicalização no âmbito da educação é um dos atos mais perversos que a modernidade conseguiu fazer. E eu acredito que, para além das perversidades que existem, também vamos ter a resistência, né? Também vamos levantar as nossas bandeiras e, justamente, pensar possibilidades, pensar intervenções. Então, acho que a tua fala, Cláudia, contemplou bastante essas nossas inquietações e sempre entender que a gente está construindo linhas de fugas, né? A gente muito provavelmente, não vamos conseguir uma revolução muito grande, mas vamos conseguir o possível. Eu acredito que é isso que ainda nos mantém, né, na luta, enquanto militantes dessas causas. Gente, eu sei que são 2 temas. Cláudia, você pode desligar um pouquinho o microfone, porque aí eu volto para as perguntas já. Pronto, obrigada, Cláudia. Gente, eu sei que são 2 temas que a gente se coça muito para falar, quer escutar e também quer debater muito. Então, eu separei aqui algumas perguntas. Eu vou dizer para as palestrantes agora, eu escolhi algumas que podem contemplar mais temas, e daí eu também vou deixar aberto em quem quiser ligar o microfone, eu só peço para levantar a mão antes, para a gente ter esse controle. Keila, vou começar com suas perguntas, tá certo? Tá bem. O Douglas, ele perguntou quais meios podemos usar para tentar conscientizar os adolescentes que nesta fase já rechaçam todas as problemáticas e assuntos sobre gênero e sexualidade. E a Larissa também perguntou uma coisa que é parecida com o Douglas, né? Douglas fala da adolescência e a Larissa fala assim, como trabalhar esses valores com crianças que já reproduzem machismo e homofobia aprendidos na família. Tá. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só pedir desculpas ao Luke e ao Christian, porque talvez eu não tenha me feito entender. Quando eu falei que não era importante, eu falei em relação à Laerte, né? A gente está sempre aprendendo. E eu fui fazer uma pesquisa enquanto estava falando, e aí talvez isso tenha realmente mudado um pouco, tá, Luke? Porque no início ele dizia, eu me sinto incomodado, e agora talvez ela diga, me sinto incomodada, tanto que ela fala que em algum momento perguntavam, você é menino ou menina? E ela dizia, eu sou, né? Então, peço perdão pelo meu equívoco, mas talvez seja uma construção, inclusive, dela ao longo do processo, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Vamos lá. Olha, eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? Eu acho que é no nível sempre da insistência, né? Da gente estar sempre recolocando isso o tempo inteiro, como o Luke fez comigo agora, né? Está sempre colocando isso como um aprendizado, como uma coisa a ser construída,
é um processo, né? Crianças muito pequenas têm essa mania de dizer, de repetir essa coisa do menino veste azul, menino veste rosa. E a gente tem que estar sempre fazendo essa construção. Não, todas as cores, menino e menina vestem todas as cores, né? Menino pode vestir rosa, menino pode vestir azul, ou pode não gostar de nenhum dos dois, pode gostar de amarelo. Então, essa construção, ela tem sempre que estar sendo colocada, né? Eu vejo muitas vezes crianças repetindo isso, e os pais dizem, eu não sei onde ele aprendeu isso, porque em casa ninguém fala isso. Aprende na escola, né? Que menino veste azul e menina veste rosa. E é sempre uma construção, a gente tem que estar sempre repetindo isso. Isso não pode, essa frase é ofensiva, né? Construções assim, né? Correções assim, como a que eu acabei de fazer, né? A gente tem que estar sempre colocando isso. Olha, a gente precisa respeitar o outro, todo mundo é igual, todo mundo. Aconteceu, inclusive, algo recente com uma pessoa próxima a mim. A coleguinha da escola tinha colocado no grupo da escola, das coleguinhas da escola, que ela tinha saído do armário. E as mães se reuniram para proibir que as filhas fossem amigas dessa colega. E uma das mães veio me falar isso, que tinha proibido a filha de falar com a coleguinha, porque a coleguinha tinha colocado isso. E eu disse, olha, você está sendo homofóbica, você está sendo preconceituosa e você está impedindo a sua filha de ter uma amiga que pode ser mais bacana do que as amigas héteras. Porque não é o fato dela dizer que saiu do armário que faz dela uma amiga que não é legal. Ela pode ser mais legal do que as outras amigas, que talvez cerceiem ela em alguns comportamentos, ou que talvez tente ser dominante em relação a ela, cercear o desejo dela, ou ser uma amiga que não é tão legal. A gente não pode fazer esse link. Ah, mas é porque eu acho que o que ela colocou é muito pesado. Eu fiz o que ela colocou, é algo que faz parte do ser dela. E que a gente precisa respeitar isso, né? Então, parte disso daí, de sempre uma construção, da gente estar podendo sempre colocar isso, né? E aí, no outro dia, a minha amiga foi, olha, Keila, eu falei com a minha filha e pedi perdão a ela, disse que eu tinha sido preconceituosa e que ela podia ser amiga da amiguinha. Gente, eu fiquei tão feliz quando ela disse isso, sabe? Porque é devagarzinho, é de formiguinha, mas eu consegui fazer com que uma pessoa reconhecesse que estava sendo preconceituosa, e eu disse, se fosse a sua filha que tivesse dito isso, que tinha saído do armário, e todas as amiguinhas não quisessem mais falar com ela, como é que você se sentiria? E ela disse, eu me sentiria muito mal. Eu disse, pois é assim que a mãe dela deve estar se sentindo agora, e é assim que ela deve estar se sentindo agora, né, rechaçada, né, então a gente precisa falar sempre sobre isso, a gente está sempre aprendendo, inclusive eu hoje aqui, né, então a gente precisa fazer essas construções o tempo inteiro. Obrigado, Keila. Gente, alguém tem algum comentário que queira abrir o microfone para a palestra de Keila, para o momento dela? Eu gostaria de falar. Pode agora? Primeiro eu queria parabenizar a fala de Keila e de Cláudia. Gostei bastante. Começar pela de Cláudia. Eu acho que o tema diagnóstico e também comunidade LGBT, a gente consegue fazer algumas discussões bem amplas sobre isso também, com mais profundidade, não vai dar tempo agora, mas eu queria levantar uma crítica não direcionada às falas, porque as falas foram maravilhosas. Eu queria trazer um comentário em relação à psicologia no geral, né? E me colocando também enquanto psicóloga, enquanto pesquisadora, né? Que a gente, na psicologia, ainda está muito preocupado em explicar a alteridade, né? Em explicar o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa homossexual, o que é uma pessoa com transtorno mental. A gente está sempre tentando explicar o que é diferente. Mas a gente nunca para pensar
o que é uma pessoa cis, né? De onde parte esse nosso corpo, que também é colonizado por ser cis, né? Então, assim, um exemplo muito comum, que se você pegar uma criança, ela vai saber dizer o que é uma travesti, o que é um gay, mas se perguntar o que é uma pessoa cis, ele não sabe o que falar, não sabe o que dizer. Né? Então, a gente nomeia e marca muito a alteridade, o diferente. Né? Silvia, desculpa, só uma interrupção. A pessoa vai dizer, eu sou normal. Pois é. Pois é. Então, normal é ser cis? Porque uma pessoa trans, então, ela é anormal? Então, mas é isso que eu estou dizendo. A resposta seria essa. Não estou dizendo que é a resposta correta. A pessoa diria que é normal, ela acha que é normal. Né? Exato. Que não é bem o caso. Mas a gente sempre precisa relembrar essa discussão, né? Porque a gente, na psicologia, ainda está nessa posição de explicar o que é diferente, de abrir o slide e falar, olha, isso aqui é uma pessoa trans, isso aqui é uma pessoa homossexual, né? E não fala do nosso lugar, né, enquanto cisgênero. Eu acho que isso é algo extremamente importante. Eu acredito, e aí vocês me corrijam se estiver errado, acho que a pessoa trans não quer ser explicada, né? Então, por que a gente não vai olhar para a gente mesmo, né? Por que a gente tem que sempre explicar a eles? Eles que precisam falar sobre eles, né? Eles, elos e elas. Não é a gente. Então, assim, é muito importante a gente sempre trazer essas discussões, esses debates, né, pôr em pauta, mas também eu acho muito importante a gente trazer essa crítica dentro da psicologia em geral, né? Enquanto pesquisadores. Em relação ao diagnóstico também, que quem me conhece sabe que eu sou completamente radical a essas questões. Eu sou muito da luta antimanicomial. Então, assim, a fala da Cláudia, me senti bem contemplada, e a daquele também, porque ela trouxe dados de realidade de violência que realmente existem, né, que a gente precisa estar sempre reforçando esses dados. E é isso, gente. É só, assim, uma reflexão enquanto profissional de psicologia, né? Eu me incluo nisso também, porque eu acho que boa parte da minha formação eu tinha uma visão muito voltada para tentar entender o que é a autoridade, mas, na verdade, né, é sempre bom a gente cutucar essa nossa caixinha do psicólogo intelectual universitário que está ali falando sobre coisas diferentes, mas não catuca o que é a gente, né? Quem é a pessoa cis, quem é a pessoa branca, né? Quem é essa pessoa privilegiada que tem acesso à educação e que pode falar dos outros, né? Eu acho que é isso, assim. Parabéns a todas que falaram e a todos. Obrigada pelas suas considerações, Silvia, e sempre pensar nas várias dimensões, né, que as temáticas levam. Úrsula, pode falar. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui com meu filho, eu não vou poder ligar a câmera, tá aqui a bagunça, certo? Então, é só para complementar um pouco, não sei se vocês estão me ouvindo bem, então. Tudo bem, Úrsula. E ao som de bolofofos, né? Aí, calma, meu amor. Só para completar, assim, alguém fez uma questão aí, acho que foi direcionada a Keila, né? A respeito de como lidar com as crianças com essas temáticas, e entre outras, né? Eu sou psicóloga também, né? Tenho uma atuação já em escola e em clínica. E, geralmente, eu costumo trazer a questão para a criança, né? É uma abordagem que vocês podem estar trabalhando bastante dentro de um contexto escolar, quando algo emerge de questão não, no grupo, ou mesmo numa atividade, ou
numa situação de recreio, de intervalo, a gente pode estar trazendo a criança para refletir sobre aquilo que ela traz como questão, né? E a partir dessa escuta com a criança, aí você pode ampliar essa discussão e ir trazendo elementos a partir da fala dela, da experiência dela, da proposta que ela está entendendo, porque às vezes a questão, dependendo da idade, né, tem crianças que vão fazer algum tipo de questionamento, você tem que entender até qual o nível de fantasia que ela está criando, construindo em cima daquilo. E a partir desse nível de fantasia, você vai poder avançar nessa construção com ela, né? Então, vou trazer assim só um exemplo rápido, assim, prático, não aconteceu em contexto escolar, aconteceu no contexto familiar, né? Minha filha é muito pequena, assim, há uns 2, 3 anos de idade, eu acho. Ela já falava bastante, ela aprendeu a falar muito cedo, então falava muito, questionava muito, desde cedo. E ela questionou, certa vez, uma amiga que tínhamos em casa, lésbica, que frequentava a casa, era amiga do meu marido, e ela sempre questionava sobre ela, né? E um dia olhou e disse, mamãe, fulaninha, é menino ou menina? Ela tinha acho que 4 anos, né? E é uma pergunta que muitos pais ficam, ai, agora o que é que eu respondo, o que é que eu faço? Meu Deus, aquele eu não sei, né? Então, eu costumo orientar muitos pais também, nesse sentido. Perguntas que você não consegue responder de imediato, não precisa ser respondida de imediato. Você pode respirar, você pode esperar só um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa, mas voltar para conversar, né? Ô, meu amor, calma. Tá, a mamãe vai tirar, só um minuto. Então, eu devolvi a questão para ela. O que é que ela pensava sobre isso? O que é que você acha? O que é que você acha sobre isso? Se ela é menino ou menina? Aí ela pôde elaborar melhor a pergunta, ela pôde elaborar melhor a questão dela e a compreensão dela, né? Do que da fantasia que ela estava trazendo, daquilo que ela estava percebendo e não sabia nomear. E ela explicou, é porque eu acho que é menina, mas anda de moto. Né? Andar de moto. O pai andava de moto, a representação, né, masculina andava de moto. Representação que ela tinha em casa, e essa colega andava de moto junto com o pai, né? E essa amiga. E aí eu trouxe a experiência da avó que também andava de moto. Eu, mas sua avó também anda de moto? Como assim? Então, né? Então a moto não é só de meninos nem só de meninas. Então, naquele momento, a questão dela, né, inicial, não era exatamente a questão da sexualidade, mas uma representação do que seria de menino do que seria de menina. Né? Então, eu acho interessante estar trazendo essas devolutivas para a criança. Né? Mamãe, papai, né? Ela vê, ou ela tem curiosidade, ela escuta. E ela tem muito a falar. Né? Ela tem muito a falar. Então, a gente poder escutar e devolver essa questão e, junto com essa questão, construir com ela. É uma sugestão que eu faço, até na questão das práticas, né, dentro de um contexto escolar, para que vocês possam possibilitar esse diálogo. E, às vezes, a gente traz uma resposta pronta da nossa fantasia, da nossa construção, mas não escuta a construção da criança. Então, acho importante isso em termos de criança, né, porque minha experiência é muito grande na faixa etária de criança até os 12 anos, né? É isso. Obrigada, viu? E Gente, agradeço só para fazer... muito, parabéns Pronto. às meninas, aí a Keila e a Cláudia, e aos meninos, viu? Úrsula, muito rico o momento. Só para contar para vocês que o Úrsula vai estar palestrando, viu, gente? No sábado. Esse aí é Benício, um amor, né, Úrsula? Um amor de criança. Beni. Então, obrigado, viu, Úrsula? Obrigada Você é a demais. Obrigado, Úrsula. Acho que entra muito naquela questão do manejo, né? De como a gente consegue pegar essas problemáticas, pegar essas realidades e tentar produzir alguma coisa diante disso, né? E uma coisa que produza vida, que produza conhecimento, enfim. Matheus, você fez uma pergunta, mas eu acho que sempre quando a gente dá a palavra ou dá o espaço para a palavra, as coisas melhoram. Se quiser, pode ligar o microfone, viu? Beleza, Tiago, eu vou falar então, ficar melhor. Acho que eu lembro mais ou menos. Não, a minha era mais uma questão, porque assim, essa questão do TDAH é muito comum nas escolas, né? Eu tenho tenho 4 irmãs pequenas, eu moro só com 2. E já vieram com as conversas para cima de mim que a minha irmã tinha TDAH, e assim, eu conheço a peça, né? Eu sei que ela, assim, não sou nenhum doutor nem nada, mas
a gente sabe, né? A gente vê que, na verdade, certas questões, elas são fáceis de você se atribuir um nomezinho aqui, outro ali, mas, na verdade, tem a ver com outra coisa, né? A escola era chata, então, você tinha um desinteresse nítido, né? Era notável o desinteresse. Então, não tinha a ver com o TDAH, ela se concentrava para aquilo que ela se interessava, né? O déficit de atenção é uma coisa séria, né? Existe uma base, base neurológica e tudo mais. Enfim, aí a minha pergunta era sobre a questão da rigidez quanto à questão do diagnóstico com crianças, porque, assim, eu não entendo muito, mas pelo que eu sei, os critérios diagnósticos para TDAH em criança não diferem muito para TDAH em adulto, assim, pode ter uma especificidade ou outra, mas, assim, da mesma forma que você consegue dar um diagnóstico de TDAH para um adulto e prescrição, por exemplo, de algum tarja preta desse qualquer, que atua em algum tipo de circuito neurológico, para criança não é tão difícil, entendeu? De você conseguir esse tipo de medicamento. E assim, claro que existem outras variáveis que estão além da ciência em si, né? Tem dinheiro no meio também, a gente sabe. Mas assim, a questão do diagnóstico para criança, eu vejo que hoje em dia é dado muito, muito assim, qualquer um, entendeu? Às vezes em 1 ou 2 encontros com a criança você já dá um diagnóstico desse para conseguir o remédio, para conseguir o fármaco. É muito fácil também, e assim, a própria administração do fármaco às vezes fica assim, eles falam, né? Não, dá tantas vezes, não sei o quê, e aí eles dão ali e vê que a criança melhora a curto prazo, mas não se pensa nas consequências a longo prazo, por exemplo, na regulação dos circuitos que o remédio atua, né? Que circuitos dopaminérgicos e outros do tipo aí, eu não sei nomear agora. Mas assim, a minha pergunta para a Cláudia é o que é que ela pensa sobre a questão do como é fácil chegar um fármaco desse a uma criança no Brasil, né? Assim, eu não sei, questão de política, se tem algum tipo de alguma política que prevê alguma rigidez maior para prescrever para a criança, mas assim, na minha experiência, eu não conheci nada do tipo. Aí queria mais saber o posicionamento da professora. Bom, Matheus, você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? A primeira coisa que eu questiono é o TDAH como uma entidade nosológica, né? Como, na verdade, um transtorno, algo da ordem de um desequilíbrio químico. Inclusive, várias pesquisas mostram que essa ideia de que os transtornos são decorrentes de desequilíbrios químicos no cérebro é um grande mito vendido pela indústria farmacêutica e pela própria psiquiatria. Entendeu? Então, várias pesquisas mostram, inclusive, que ao tomar a medicação é que você provoca um desequilíbrio, entendeu? Químico no teu cérebro. É por isso que você começa com uma dosagem, né? Logo depois você aumenta a dosagem, você tem que complementar o uso de uma medicação com outra medicação, porque na medida que você coloca química, você altera todo o seu funcionamento cerebral, né? Então, não há nenhuma pesquisa que até hoje comprove marcadores biológicos para o TDAH. Inclusive, a própria história do TDAH, né, que em determinado momento, em determinada edição do DSM, era impossível, né, o DSM dizia, olha, é impossível você diagnosticar TDAH antes dos 7 anos, porque até os 7 anos, o sistema nervoso central ele não está amadurecido, então, muitos dos comportamentos descritos pelo TDAH são comportamentos equivalentes à criança que ainda não tem o seu sistema nervoso neurológico amadurecido. Na versão seguinte do DSM, você já pode começar a diagnosticar o TDAH desde muito cedo, a partir de 10 anos, né? De alguns critérios, 3 anos você já consegue diagnosticar, e aí eu trago também essa palavra diagnóstico com todas as ênfases do mundo, porque eu não acredito nesse tipo de avaliação de forma alguma, né? Principalmente uma avaliação descritiva, sem comprovação científica, ahistórica, e para mim é acientífica, sem base científica nenhuma, né? Então, assim, e aí a gente vê o TDAH, que originalmente, né, era vamos dizer assim, um transtorno, né? Eu também odeio essa palavra transtorno, não trabalho nessa dimensão, nem do transtorno e nem da doença, não trabalho nessa dimensão, não falo essas palavras, eu estou falando aqui para que a gente entenda, porque acaba sendo uma palavra do vocabulário comum, infelizmente, dessa psicologia psiquiátrica que a gente aprende na universidade, né? Parece que não há outro tipo de referencial, a gente só tem esse referencial nosológico,
a gente assume esse discurso médico-biologizante como se fosse um discurso da própria psicologia. A gente sabe que a psicologia aponta caminhos possíveis totalmente diferentes a essa compreensão nosológica da psiquiatria. Mas, enfim, por questões ideológicas, econômicas, conhecimentos hegemônicos, a gente tem a psiquiatria dentro do campo, né, e da área da psicologia. Mas voltando aqui, Matheus, algumas pesquisas têm mostrado, por exemplo, TDAH como um transtorno que acontece só na época das aulas. Se você pegar, né, tem uma pesquisa que foi realizada por uma pesquisadora, né, uma estudante da UERJ, onde ela mostra o uso da Ritalina entre os meses de fevereiro a novembro. Quer dizer, dezembro, janeiro, março a novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, a criança não tem DH porque não precisa usar Ritalina, ela só começa a usar Ritalina quando ela volta para a escola. Então, que tipo de transtorno é esse, né? Que tipo de necessidade é essa que você tem, né? De medicalizar, de alterar o estado mental de uma criança, de um adolescente, de um adulto, né? Com o uso dessa medicação. Então, eu realmente não acredito, viu, Matheus? Eu acho que, com o uso frequente da medicação, comportamentos que nós não teríamos, a gente passa a ter. Então, uma criança que desde muito cedo é medicada com a medicação psicotrópica e tem o seu cérebro alterado, ela chega assim, na fase adulta, também alterada. Não por uma questão de transtorno, de doença mental, mas pelo uso exagerado, exacerbado, pelo uso, seja ele exagerado ou não exagerado, pelo uso de medicações psicotrópicas, porque elas alteram de uma maneira irreversível a vida da gente. Não digo nem o comportamento da gente, não, é a vida da gente. Então, queria até aproveitar aqui. Para mim não, Bárbara, para mim não existe não. Né? Queria deixar com vocês aqui a indicação de um livro que para mim é um divisor de águas na vida da gente, que se chama Epidemia das Drogas Psiquiátricas, Anatomia, gente, como é que é? Anatomia de uma Epidemia. É um livro divisor de águas na vida da gente e que muda tudo que a gente sabe sobre doenças, transtornos mentais alegados pela psiquiatria. Então, quem puder, Robert Take, ele é um livro que muda a vida da gente, porque ele traz pesquisas mostrando exatamente o contrário de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente é ensinado sobre essa questão dos diagnósticos e dos transtornos. Então, é muito complicado, né? Porque essas medicações, elas são mais nocivas do que as drogas ilícitas. E a gente dá a ela, assim, às vezes até de presente. Ah, não, toma isso aqui que você vai melhorar. Né? Medicação psicotrópica virou presente. E a gente precisa se inteirar, enquanto psicólogos, dos malefícios que isso provoca em todos os sentidos da vida da gente. Não sei se eu te respondi, tá? Mas... Respondeu sim, professora. Assim, tem coisas que a gente segue firme porque parece que não tem fim, né? Parece que a luta é diária, mas assim, se conforta, né, uns nos outros. É um gigante. A luta é para sempre. Aí não tem jeito. Cláudia, só fazendo uma observação, eu também acho que não existe TDAH. Durante um tempo eu atendia crianças e 99% das crianças que vinham com diagnóstico de TDAH, elas não tinham, ao meu ver, TDAH, elas tinham excesso de computador e falta de atenção dos pais. Elas tinham excesso de conectividade e falta de um olhar, falta de uma libido, falta de alguém que olhe, de alguém que chegue, vem aqui, eu estou aqui, né? Concordo com você plenamente. Exatamente, Keila. Eu acho que uma palavra que fica para a gente se aproximar da finalização do evento hoje é posicionamento, né, gente? Porque eu acho que na fala das nossas duas queridíssimas palestrantes, são lugares em que a gente precisa ocupar.
E eu acho que por muitas vezes nos são vendidos ideias, nos são vendidos percepções que são violentas. Então, aqui falando tanto da medicalização da vida, e falando tanto das questões de gênero e as questões de sexualidade que estão atravessadas dentro dos nossos discursos, dentro das nossas lógicas, que são capitalistas, hegemônicas, neoliberais, e que sempre vai ter essa resistência, mas iremos à luta, porque uma coisa que eu acredito muito é que as forças instituintes, elas estão aí para movimentar o nosso campo social. Então, diante da fala, eu gostaria de perguntar se existe algum comentário que deseja ser feito sobre esse momento, para a gente finalizar o evento, né, do primeiro dia. Daí, gostaria de deixar à vontade para quem quiser se manifestar, enfim, para trazer suas considerações, para termos espaços de voz, termos espaço da palavra. Alguém gostaria? Certo. Bem, gente, então, diante disso, eu gostaria de estar finalizando agora o primeiro dia do nosso primeiro simpósio de Psicologia Educacional Crítica, Saberes, Práticas e Intervenções em Campo Institucional. Peço também para os participantes darem uma olhadinha no formulário de inscrição e também no formulário de satisfação, gente, porque ajuda a gente quando a gente está se propondo a fazer esses projetos. E agradeço imensamente a nossa comissão organizadora, que foram meses nessa luta, né, que a gente ainda está tendo, e também as minhas queridas palestrantes, queridas colegas de profissão, queridas orientadoras, colegas e amigas de outros carnavais. Então, minha gratidão a vocês. E é isso, gente. Finalizo agora o primeiro dia de evento. Amanhã nós teremos a programação no mesmo horário. Então, a gente vai estar começando aí de 7 horas, aceitando o pessoal. Amanhã a gente vai estar falando mais especificamente sobre a psicologia educacional e a pesquisa. Então, a gente vai ter a professora Najara Medeiros, o palestrante Luke Mazei, Ribeiro Barros, acho que eu lembrei, e também vou estar no momento de fala falando sobre o acompanhamento terapêutico em ambiente educacional. Então, agradeço demais a presença de todo mundo, um cheiro no coração e um abraço virtual para todo mundo. Tchau, gente!